Graça e paz a todas, bom dia, que Deus abençoe. Isabel está entrando. Paz, Isabel, bom dia. Bom dia, Josi, bom dia a todas. Está sem o vídeo e o áudio, Isabel. Josi, você pode orar para... Só que você tem que deixar... Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, te agradecer pelas vidas que se encontram presentes, as que ainda estão chegando, meu Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma, tirando todo o empecilho, todo embaraço, todo atrapalho. Pai, e que essa palavra que hoje vai ser ministrada aos nossos corações, ela entre e produza esses frutos a quais ela está sendo destinada, meu Senhor. Que possamos estar com o coração aberto, Pai, para receber de Ti a Tua palavra, Senhor. Pai, abra nossa mente, abra o nosso coração para ouvirmos e recebermos de Ti a boa parte, Pai, que vem do céu. Pai, a cada vidinha que está disposta a ouvir, que o Senhor possa trabalhar, efetuar o Teu querer e a Tua vontade, meu Deus. E assim já Te agradecemos, porque a Tua palavra é vida. A tua palavra é o nosso alimento que necessitamos para permanecer de pé em tua presença. Pai, ajuda as pessoas que estão fracas, as pessoas que estão desanimadas. Venha com um óleo, venha como um bálsamo, venha como um renovo nessa manhã para esses corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa oração. Obrigada, Josi. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Oi, Isabel. Deu certo? Tá sem áudio. Só ele... Tá com som agora? Sim. Então tá. Olha... Agora, tudo que você for fazer por aqui. Sim, o problema é que eu estou com a minha amiga aqui, minha xará, que estava tentando me ajudar a colocar. Eu fiz no domingo, fiz segunda e conseguia passar do meu computador para a TV, porque aí fica grande. Só que não abriu de jeito nenhum. E eu não sei se eu consigo agora colocar o PowerPoint para que vocês possam ver. Eu não sei como que eu vou poder fazer isso. Talvez eu vá ter que desligar daqui para poder colocar. Você está no e-mail, é isso? Você Não, tem não. o arquivo por e-mail? Não, eu tenho o arquivo em PowerPoint. Você lembra qual é? Não é nenhum desses, é PowerPoint, não aparece Sim, aqui. querida, eu sei, mas o PowerPoint, ele apareceria aqui. Nenhum desses. Tudo bem, então nós vamos ter que achar ele. Olha, é simples assim. Porque se você quisesse, Isabel, você podia passar ou pelo WhatsApp aí no computador, você abre o WhatsApp, você passa para mim o arquivo e eu coloco aqui para compartilhar. Então, Beleza. Então maravilha, vou fazer isso você agora. Sabe fazer isso, Xará, ou não? Não, eu vou pegar daqui, passar para ela e ela coloca. Mas o PowerPoint não está aqui? Ou não? Tá, mas eu vou passar aqui. Olha, eu não nasci com essas tecnologias e tentei passar para você, Raquel, e você, por favor, vai compartilhar. Eu vou... Aqui, vou passar para você. Já? Aqui, eu vou agora só passar para ela. Aqui, eu vou passar para você, Raquel. Tá bom. Pronto. Não, mas a gente aprende todo dia. Pois é, olha, mandei para você agora. Então, ela vai compartilhar. Beleza. Ela vai compartilhar. E esse casal de amigos meus que está aqui, eles são meus amigos lá de Dallas, vieram passar, estão indo embora agora, vão já daqui meia hora. E eu estou agradecida a Deus, porque a minha xará estava me ajudando. Pensa no meu desespero de tentar conectar e não conseguir. Não conseguir. Imagino. Mas
Olha, então já entrou para você, não consegui. Já entrou, Raquel, para você? Estou abrindo aqui, estou abrindo para poder então, compartilhar. Uhum. Então, falar para vocês, enquanto ela vai compartilhar, explicar para vocês o seguinte: esse tema que nós vamos falar hoje é sobre o perdão. E Satanás não quer que a gente tenha o coração em paz, que a gente esteja bem, tranquilo e feliz. E se você puder colocar a tela cheia, eu vou te agradecer, Raquel, né? Quando você for compartilhar, para não aparecer os outros slides. Então, pôr em tela cheia. Queridas, a gente vai fazer esse processo, e então cada uma vai precisar, quando terminarmos, cada uma vai precisar pegar uma folha de papel, uma caneta, e eu já digo, pegue uma caixinha de lenço de papel ou um rolo de papel higiênico, porque quando a gente vai falar das coisas que fizeram contra nós, que nos magoaram ao longo da nossa vida, para muitas são feridas abertas. Ou como quando você caiu, ralou o joelho, fez uma casquinha, mas se você mexer, sangra. Então, tem sido uma bênção. Desde 2016, eu tenho feito esse processo com muitas pessoas, presencial, por internet, e eu tenho visto a transformação, a bênção, é simplesmente divino, porque perdoar não é humano, perdoar é divino, e Deus nos capacita. E por isso eu tenho plena convicção que tudo estava pronto para passar, ia já ter começado minutos atrás. Mas Satanás não quer que cada uma de vocês liberem perdão. Por isso que ele estava usando a tecnologia aqui para atrapalhar. Mas em nome do Senhor Jesus nós vamos poder fazer, e o meu desejo, a minha oração é que cada uma possa sentir a presença e o poder do Santo Espírito no seu coração, te capacitando a liberar perdão, a liberar perdão. E eu quero ler, antes de passar ali para vocês, a Raquel passar os slides, eu quero ler para vocês aqui alguns versos, que diz assim, mas se você puder, Raquel, não colocar os outros, só o primeiro, o número 1. Na minha tela, onde está embaixo, tem um quadradinho grande, é um quadradinho que aparece embaixo na sua tela, à direita embaixo, antes do volume, tem um quadradinho, o outro, o próximo. Não, vai para o outro lado, mais um, mais um, mais um, mais um. Aí. Que era para ficar a tela cheia. Não, vai para a sua, vai para o outro lado. E eu não sei se a gente fecha o computador e ponho aqui na minha tela mesmo, não sei. E uso o celular. You are muted because a lot of people are on this call. Raquel, eu vou sair do computador aqui e vou abrir pelo celular. E vou eu passar mesmo, porque a gente está... a hora que eu coloco o que você quer lá, ele desaparece vocês também para mim. Está sem áudio. Sim.
Agora estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu vou começar daqui. Olha, ai, Senhor da graça, Ele nos ama e Ele quer que a gente tenha paz e comunhão com Ele. Então, falar para vocês, queridas, liberar perdão é divino, não é humano. E Satanás, ele odeia as famílias porque elas foram criadas à imagem de Deus e ele não quer que a gente tenha harmonia, paz e estejamos bem uns com os outros. Eu vou passar depois para a Raquel compartilhar para vocês os versos, mas eu vou ler para vocês o Salmo 55, verso 12, 13 e 14. Diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Pensa bem, se tem alguém que não gosta de você declaradamente, você pode ou não ter dado motivos, mas a pessoa diz, não vou com a sua cara, não gosto de você. Então, dessa pessoa, você não espera nada de bom. Você não espera nada de bom. Mas o verso 13 diz, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. O homem meu igual, meu íntimo amigo, pode ser pai, mãe, esposa, esposo, filho, irmão, pode ser alguém que congrega junto com você, pode ser alguém que é tão especial, é o seu íntimo amigo. E dessa pessoa você não esperava mágoa, tristeza, ressentimento, você não esperava que essa pessoa te tratasse mal, que essa pessoa ferisse o teu coração. Então, essa é uma dor profunda. E o verso 14 diz assim, praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Então, é alguém que tem a mesma fé que você. Então, infelizmente, até na igreja, nós podemos ter alguma pessoa que está nos ferindo, magoando, e que aquilo quebrou a amizade, que o coração ficou partido. Essa é a dor que vem do amigo. Alguém que você não esperava que magoasse você. E quando nós vamos lá para Zacarias, capítulo 13, o verso 6, diz assim, e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. As marcas nas mãos de Jesus, nos pés, no lado, a coroa de espinhos, as chicotadas, tudo isso ele passou na casa dos amigos. Os discípulos abandonaram. As pessoas que ele tinha curado e ajudado o traíram. Então, essa dor é uma dor que dilacera o coração de todo ser humano. Só que eu quero falar para vocês, e agora eu vou começar a compartilhar o PowerPoint. A dor que vem do amigo, ela pode e deve ser curada através das 4 dimensões do amor e do perdão de Deus. Ele quer curar. E eu posso falar para vocês que de 2016 para cá, eu tenho feito esse processo com centenas de pessoas, e tenho visto a transformação e as pessoas depois falam, foi assim, curar, igual se você estivesse num quarto escuro, num lugar que você não conhece, estivesse apalpando até achar o interruptor. E quando você acha o interruptor e toca, a luz se faz, a escuridão foi embora. Então, esse processo realiza isso no coração da gente, se nós seguirmos estes passos que eu vou falar para vocês. Então, agora eu vou compartilhar, eu vou ter que virar o meu celular para poder aqui mostrar para vocês. São as 4 dimensões do amor e do perdão de Deus. Oi. Aqui, já está compartilhando aqui só a tela que você preferiu. Deu certo de você pôr a sua aí? Deu. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Então, maravilha.
Então, vocês estão vendo aí, a primeira dimensão são opostos impossíveis de serem aproximados. E o verso do Salmo 103, 10 a 12 diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, pois assim como o céu está mais elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É possível nós pegarmos aonde o sol nasce e colocar junto aonde ele se põe? Não. É impossível. Então, essa é a primeira dimensão. Deus afasta de nós as nossas transgressões. Ele apaga os nossos pecados. Agora, essa é a primeira. A segunda é sem resíduos. Pode mudar a segunda, por favor, Raquel. Eu não sei se aonde cada uma... Mudou? Não. Mudei. Mudou? Maravilha. Então, olha, é sem resíduos. Eu não sei onde cada uma mora, se tem névoa, se tem neblina, mas em São Paulo, às vezes a neblina é tão densa que você não enxerga 2 metros para frente. E esse verso de Isaías 44, 22, eu peguei em 2 versões. Então diz assim: apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Como se fosse uma nuvem, varri para longe as suas ofensas e os seus pecados como se fosse a neblina da manhã. Volte para mim, porque eu o resgatei. Queridas, quando chove, você tem resíduo, ou seja, você tem enxurrada na calçada, você tem telhados molhados, você tem as plantas com água. Então, chuva deixa resíduo, mas e a névoa, a neblina? Quando o sol nasce, a neblina desaparece, não fica nada, nada. Para onde ela foi? Ela desapareceu. Jesus é o sol da justiça, e quando ele nasce na nossa vida, quando ele aparece para tirar todos os nossos pecados, todas as mágoas, tudo isso vai desaparecer. Vou pedir, Raquel, para você passar a terceira dimensão, que é a minha favorita. A terceira dimensão é impossível de ser visto. Todos estes elementos que nós estamos falando das 4 dimensões são Deus usa estes elementos que são da natureza humana. É claro que Deus pode ver tudo, não existe nada que ele não possa ver, mas ele está pegando um elemento da nossa realidade. Então, quando eu estou presencial, eu peço para alguém vir à frente e vou colocar a minha mão atrás da cabeça da pessoa e vou fazer gestos e pedir se a pessoa pode dizer que gestos eu estou fazendo. É claro que a pessoa não tem como ver. Você tem uma visão frontal, você está olhando reto, mas você tem uma visão de lateralidade. Qualquer coisa que se movimente ao seu lado, embora você esteja olhando para frente, você vai ver um movimento aqui. Porém, atrás é um ponto cego. Por isso que Deus está usando um elemento da nossa realidade, é um ponto cego, você não tem como ver. E eu amo este verso porque ele fala assim: eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, quando eu estou presencial com alguém, eu faço gestos e depois eu peço para a pessoa me dar um abraço meia boca. É aquele abraço assim, sabe? Né? Agora eu falo, agora vamos dar um abraço amoroso. É aquele abraço apertado, aquele abraço gostoso que você está ali bem juntinho da pessoa. E é esse o abraço que Jesus quer dar para você. Você consegue imaginar Jesus te abraçando assim e pegando todas as tuas dores, todas as tristezas, todas as mágoas, tudo do teu coração e jogando para trás das costas dele.
Simbolicamente, é um lugar aonde ele não pode ver. Esse é o meu favorito, mas a quarta dimensão é ainda tão linda e sublime. Pode mudar a quarta, por favor? É inacessível. E o verso de Miqueias viveu 700 anos antes de Jesus, e ele diz: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Imagine que se entrar uma barata ou uma aranha na sua casa, você não vai pisar? Vai. Deus, ele tem compaixão de nós, ele vai pisar, vai esmagar as nossas maldades, e ele faz o quê? Atira todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias, naquela época, não tinha nada da tecnologia que nós temos hoje, mas eu pus essa imagem do Monte Everest e das Fossas Marianas, por quê? O Monte Everest é o ponto mais alto do nosso planeta. Eu não sei qual é a altura do pé direito da casa que você mora. Alguns é 2,80 metros, outros 3 metros. E pensa a altura do Monte Everest, 8.850 metros. Ele está lá no Himalaia. E a figura aqui está pondo como se fosse juntos, né? Mas é para você poder imaginar que as Fossas Marianas têm 11.500 metros. Se a gente fosse pegar o Monte Everest, virá-lo de ponta cabeça dentro das Fossas Marianas, ainda sobraria muito espaço de água para chegar lá no fundo. Por isso é que Miqueias disse que atira nas profundezas do mar, um lugar inacessível. Vocês lembram por exemplo, o Jacques Cousteau? Ele fez o Calypso, que descia muito profundo, mas ele se partiu, porque a pressão da água é tão grande. Lembram que foi, eu não sei se ano passado ou retrasado, um submarino com pai, o filho e mais 3 pessoas que estavam querendo descer até onde estavam os destroços do Titanic? O que aconteceu com aquele submarino? Ele implodiu, ele foi destruído, porque a pressão da água é tão forte que qualquer coisa que queira chegar lá é destruída. Por isso que é lindíssimo pensar que é um lugar inacessível. Claro que Deus está usando símbolos da nossa realidade, porque todos os nossos pecados foram cravados na cruz. Jesus é que pagou o preço dos nossos pecados, desde Adão até a última pessoa que viver antes da volta de Jesus. E se tudo isso não fosse tão maravilhoso, coroa, fechando com o verso de Apocalipse 21:1, aonde João diz: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, o lugar onde simbolicamente foi lançado os nossos pecados não vai existir. E ainda o Apocalipse diz que é um mar como de cristal. Não sei se a gente vai caminhar em cima desse mar de cristal. A Bíblia também diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu não sei como vai ser esse mar de cristal, mas eu quero estar lá e quero estar com cada uma de vocês também. Para estarmos lá, nós precisamos liberar perdão. Precisamos liberar perdão. Pode passar o próximo, por favor? Deus é amor, é misericórdia e é perdão. Você somente precisa aceitar o perdão que Deus te oferece e perdoar-se a si mesmo. Porque muitas pessoas têm facilidade até em perdoar outros, mas muitas não têm facilidade em perdoar a si mesmas, porque vão falar: aonde eu estava com a cabeça quando eu fiz tal coisa? E aí você não tem como voltar o tempo para o passado e mudar. Então a pessoa às vezes fica remoendo coisas que ela fez e que ela não se perdoa. Mas o verso aqui de Salmo 32:1 diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados.
Pode mudar o próximo, por favor? E o perdão tem 3 dimensões. Tem a dimensão espiritual, racional e emocional. A dimensão espiritual, pode passar o próximo, por favor. A dimensão espiritual é um mandamento, é a expectativa divina. Deus espera que você perdoe porque Ele te perdoa. Lembra a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Se você não perdoar, como que Deus pode te perdoar? Então, ela é inegociável. Você vai decidir obedecer porque é um mandamento que Deus te deu. Pode passar a próxima. A dimensão racional. É racional porque você escolhe perdoar. É uma escolha consciente. E você começa a fazer ações práticas. E essa ação prática, quando nós terminarmos, é o que você vai fazer para você liberar perdão. Então, você começa a fazer as ações práticas até que a sua emoção se ajustar à sua razão. Pode passar o próximo. E tem a última, que é a dimensão emocional. O perdão emocional é o mais difícil, mas você já está no processo quando você entendeu que é um mandamento, quando você conscientemente fala, não quero carregar este fardo, não me pertence mais. Ele é o que mais demora a reagir, porque você vai pegar aquele papel, você vai numerar 1, 2, 3, se for uma folha pautada, fica mais fácil. Numerar 1, 2, 3, 4, 5 e vai indo. E o que que você vai fazer? Eu vou explicar tudo aqui, um momentinho. Você vai lembrar, nós vamos orar também antes de terminarmos, mas quando nós terminarmos, você vai orar e vai pedir para Deus te ajudar a lembrar das coisas lá para trás do passado, quando alguém fez alguma coisa para você, desde que você era criança. Pode ser, por exemplo, na escola, um coleguinha te acusou de uma coisa, você estava colando na prova, a professora te deu um castigo, era outra pessoa que fez, mas te culpou, e você recebeu um castigo, você não tinha feito nada. Pode ser que você nem lembre disso, mas se alguém estiver conversando e falar de um fato semelhante, imediatamente a sua mente volta e você vai lembrar que fizeram isso com você. Pode ser sua mãe ou seu pai que te deu um castigo, o teu irmão quebrou o vaso e o irmão falou, não fui eu, foi ela, e aí você foi castigado. E aí, essas coisas ficaram lá no seu subconsciente. E se alguém conta alguma coisa semelhante, volta. E você vem vindo até o dia de ontem, até o dia de hoje, se alguém fez alguma coisa para você. Se foi um colega de trabalho, se foi um parente, se foi um amigo, um vizinho, um colega de escola, não importa, você vai listar tudo. Só que você não vai escrever o fato. Então, por exemplo, número 1, você vai dizer... Meu pai me pôs de castigo e foi meu irmão que quebrou o vaso. Então, você só vai estar falando uma, 2, 3 palavras para lembrar aquele fato. Você não vai escrever todo o fato. E assim você vai fazendo com cada coisa e você vai escrever coisas que você fez. Alguma coisa que você fez, tomou uma decisão e que não era uma boa decisão. E aí você se arrepende de ter feito aquilo, porque as consequências foram ou para você ou para outros, e você ainda continua se lembrando daquilo e se culpando. Então você escreve, eu fiz blá, blá, blá. E você vai numerando, não importa quantos números, mas você vai anotar tudo que aconteceu que magoou você. Pensa bem. Nós temos 3 tempos, passado, presente e futuro. Quando você fica preso às mágoas do passado, remoendo, relembrando, desculpem, quando você fica preso ao passado, você deixa de viver a alegria do dia de hoje, que é presente, é um presente de Deus o dia de hoje.
Você perde a beleza do hoje preso a uma coisa que não tem como voltar o tempo. Dá para voltar o passado? Não. Mas você perde a beleza do hoje. E às vezes, por conta das coisas que aconteceu no passado, você tem medo e insegurança quanto ao futuro, porque você não sabe se as pessoas vão fazer de novo alguma coisa assim com você. Então, este medo, essa incerteza, você nem sabe se vai acontecer, o futuro está nas tuas mãos? Não, não está. Então você perde a beleza do dia de hoje preso a um medo e uma insegurança de uma coisa que pode nunca acontecer. Então você precisa colocar lá na sua lista tudo e tirar da sua vida todas estas coisas que com a graça do Senhor Ele capacita a ter vitória. Só um minutinho, vão com Deus, boa viagem, me manda notícias depois, tá bom? Ficam com Deus, obrigada, queridos. Meus amigos estão indo. Então eu quero falar para vocês que em 2015 eu estava passando por muitos problemas. Tinha problemas de saúde, tinha problemas emocionais, relacionais, só espiritualmente que eu me agarrava a Deus por angústia do que é que poderia ainda vir para frente, de tudo que estava complicado na minha vida. E eu estava, isso foi 2015, em janeiro de 2015, uma amiga muito querida intercedeu junto a uma psicanalista chamada Vera, para que a Vera me atendesse, não como preço que a Vera cobra para as consultas que ela faz, mas que me atendesse por um preço simbólico. Eu estava em Dallas, a Vera em São Paulo. Então, nós fazíamos, de janeiro até junho, fazíamos o processo de contar para ela as minhas mazelas, fazíamos pelo Skype, tá? Então, todo domingo de manhã, 8 da manhã, eu ligava para a Vera, fazia com ela terapia e desligava e pagava cada semana. Quando chegou o junho, foi quando eu descobri que eu estava à morte, que eu poderia morrer a qualquer momento, porque eu estava com todos os sintomas de infarto, tinha feito uma angioplastia e descoberto que uma das artérias estava entupida entre 70% a 90%, e eu precisava fazer uma angioplastia em emergência. Então, quando eu falei isso para a Vera, vou fazer, mas eu não sei, então, domingo que vem, como eu vou estar. Aí ela disse, para tudo, Isabel, para tudo. Eu não vou cobrar esta consulta, eu vou te dar as orientações, que é o que eu falei para vocês, de pegarem o papel e escrever. E ela disse, eu vou, enquanto você escrever, eu vou ligar para os próximos clientes, né, os pacientes dela e desmarcar, porque ela me disse, vão mexer no teu coração. Você pode morrer. E você vai perder a vida eterna por conta de guardar mágoas, ressentimentos. Então, não vale a pena, não vale. Então, vamos liberar perdão. Vamos liberar perdão. E foi o processo que eu fiz. Veja bem, imagine que a sua casa, eu não sei onde nenhuma de vocês mora, nem como é a sua casa. Mas assim como Jesus usava parábolas para ensinar, então vamos fazer a parábola da sua casa. Imagine que absolutamente tudo que tem dentro da sua casa está podre, estragado, não presta, cheirando mal. E você vai contratar um caminhão com trabalhadores para carregarem e retirarem absolutamente tudo que tem dentro da sua casa, pôr num caminhão para ir embora. E você, não sei se você mora em apartamento ou casa, se você mora num apartamento, imagina que você senta no saguão e você só vê o pessoal carregar. Você está lá tomando um chazinho, um suco, uma água de coco e estão levando tudo. Se você mora numa casa, você atravessa a rua, senta embaixo de uma árvore, está tomando sua água de coco, seu chá, o seu suco e vê o caminhão ser colocado cheio de tudo. Aí a pessoa responsável chega para você com a chave e fala, tiramos tudo, está vazio. Eu tenho certeza que você iria, antes de mandar o caminhão ir embora, você iria entrar na casa e olhar cômodo por cômodo
Se tem armário embutido, se tem o armário embaixo da pia, se tem o armário embaixo da sua lavatória, você ia olhar para ter certeza que absolutamente tudo que estava ali foi embora. E então você fala, não ficou mais nada, pode ir embora. E aquele caminhão vai levar tudo e jogar no lixão, vai jogar no mar. Este é o processo que você vai fazer. Você vai pegar absolutamente tudo que você for lembrando, vai orar para o Espírito Santo te fazer lembrar tudo de ruim e vai escrever. Então, quando eu fiz isso, por isso que eu falei, eu usei uma caixinha de Kleenex e depois ainda peguei um rolo de papel higiênico, porque era muita dor. Então, eu, com a Vera, eu falei, ela disse, número 1, e eu li para ela o número 1. Quando eu faço isso numa igreja, numa casa de alguém, eu não vou saber o que a pessoa escreveu. A pessoa só vai ler o seu papel, o número 1, e vai falar, libero perdão. Eu falo o número 2, cada um lê o seu, eu não fico sabendo. Deus sabe. Então, vocês vão fazer sozinhas, né? Tá? Mas, quando eu fiz com a Vera, eu não lembro se eu estava no número 6 ou no número 7, que eu levantei os olhos do papel e olhei para a tela. A Vera estava chorando. E a Vera, eu falei, Vera, ela tem livro publicado, ela não é uma psicanalista comum. E eu falei para ela, Vera, eu vou parar de ler, você está chorando? Ela disse, não, Isabel, foram muito injustos com você. Continue. E para cada número que eu fui lendo, parece que ia saindo peso, a dor, a tristeza. Ia indo embora, ia indo embora. Uma coisa divina, limpando o coração. A minha folha tinha 37 coisas. Ao longo de 2016 para cá, que eu já fiz com, talvez já está chegando nas 500 pessoas, cada um me falava depois, Isabel, tirou tudo, saiu toda a dor. Dão o testemunho depois. Então, volta lá para você escrever tudo que você vai escrever. E a Vera falou para mim, é o que eu faço com as pessoas, você tem 2 maneiras de se livrar disso. Tudo que é visual, a gente memoriza mais. Então, você pôs tudo no papel. Quando você terminar tudo, você vai ler número 1 para você mesmo, vai levantar a sua mão e vai dizer, Senhor, com a tua graça eu libero perdão. Número 2, você lê, eu libero perdão, e vai indo até terminar a sua lista. Varia de pessoa para pessoa. Daí, quando você terminar, você vai picar esse papel pequenininho, e você tem 2 maneiras de liberar visualmente esse processo. Lembram que no Antigo Testamento, tá, tinha o altar de sacrifícios e o sacerdote, ele colocava ali o cordeiro imolado, e o cordeiro imolado era o símbolo de Jesus, que iria morrer por nós, e ali era queimado. O couro, as entranhas, tudo que era ruim era queimado. E a fumaça que subia, simbolicamente, estava indo para Deus tudo que era de ruim. Então, você pode colocar dentro de uma vasilha, uma assadeira, uma panela, tá? Uma coisa de metal, coloca o papel picado ali, aí você coloca um pouquinho de álcool, põe fogo, faça isso no quintal, faça isso, né, sem correr risco. A pergunta é, quando o papel queimou e virou cinza, dá para fazer a cinza voltar a ser papel? Não. É só um símbolo, mas é impossível. Se você não for fazer isso, e lá em Dallas eu não fiz, porque lá as casas são de madeira, sheetrock, não pode fazer isso, então a segunda opção, você vai na toalete e seu papel está picadinho, você vai jogando e dando descarga, vai dando descarga. Pensa bem, é possível trazer de volta do esgoto o papel? Não, mas é um símbolo. E aí você se vê livre disto. Todas as mágoas, tristezas, de tudo que fizeram contra você, coisas que você fez, elas estão indo embora, já não te pertencem.
e você, cada vez, apareceu que vai terminar em 15 minutos, vou aqui sintetizar para vocês. Cada vez que alguém falar alguma coisa para você, fizer alguma coisa para você, imediatamente, o que você fizer, pegue uma folha de papel, escreve aquilo, ore, pede para Jesus te dar a graça de perdoar e dá descarga ou queima, certo? E pense o seguinte, com algumas pessoas ao longo destes anos, alguém falou, não vou perdoar, a pessoa não merece isso. Então, você pode pensar, você vai perder a sua vida eterna por algo que alguém fez, e pode ser que você fosse procurar a pessoa e a pessoa dissesse para você, e daí, você merecia, faço de novo. Vai te ajudar? Não. Pode ser que a pessoa nem lembra que ela fez. Você está carregando uma dor. E você quer perder a vida eterna por conta de uma coisa que não tem como voltar o tempo para trás e mudar? Não quer. Então, libere perdão. Libere perdão, porque você merece. Jesus pagou o preço pela tua dor. Jesus pagou o preço, cada chicotada, a coroa de espinhos que feriu a sua fronte, cada murro, cada gusparada no rosto dele, cada palavra. Ele sofreu por amor a você, sofreu por amor a mim. Ele merece que você perdoe pelo sacrifício que ele fez em amor por você. Por você. Agora eu vou pedir para a Raquel passar, então você vai fazer esse processo. Passar a próxima, por favor, porque vocês vão fazer sozinhas, tá? Cada uma de vocês que fizer esse processo hoje, vão deixar Satanás irado, porque ele quer que você fique no domínio dele, presa a mágoas, tristezas, às vezes duvidando do amor de Deus e pensar, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Então, pense nesse daqui que é o segredo da vitória. Eu posso dizer para vocês que eu uso esse segredo da vitória todos os dias, porque Satanás tenta nos atormentar a vida toda. Então, olha, o texto diz, quando vierem pensamentos ruins, sejam eles lembranças do passado, coisas que fizeram contra você, ou mesmo coisas que você fez e que não foram boas decisões, ou se vierem pensamentos de incerteza, insegurança, medo quanto ao futuro, então, imediatamente siga estes passos. Pode mudar o próximo, Raquel? Número 1, comece a cantar um hino de adoração ao Senhor. Satanás não fica onde o nome de Deus é exaltado. Se puder cantar usando a sua voz, cante. Se não puder, então cante dentro do seu coração, mas cante louvando ao Senhor. Número 2, repita versos da Bíblia, porque Jesus expulsou o inimigo usando a palavra de Deus. Satanás se retira quando a Bíblia entra em ação. Número 3, escreva numa folha de papel uma lista das coisas que Deus já realizou em sua vida e que foram evidências do cuidado, livramento ou solução de problemas que pareciam insolúveis. Use um verso da Bíblia como cabeçalho, por exemplo, o Salmo 103, verso 2, diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Em seguida, numere cada linha e escreva uma frase ou uma palavra que vai te fazer lembrar da atuação do Senhor. Eu gosto desse texto que diz assim, nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como o Senhor nos dirigiu no passado. Mantenha com você esse papel no bolso ou na bolsa para recorrer a ele cada vez que Satanás tentar te fazer de coisas ruins ou te desanimar ou colocar medo contra o futuro. Próximo, Raquel. O quarto passo. Ore, louvando, exaltando, glorificando, engrandecendo ao Senhor por milagres e bênçãos que Ele fará na sua vida ou na vida das pessoas pelas quais você vai orar. Agora quero ainda contar rapidinho para vocês. Então a parte dos slides acabou. Olha, eu fiz esse processo em 2015 e para mim havia sido
apagado todas as lembranças ruins, todas. Daí, um dia, em 2017, eu fui na casa da minha filha levar uns documentos, era tarde, durante a tarde, e quando eu entrei, a minha filha, eu abracei, e a minha filha falou: mãe, você não tem ideia. Tem um programa nos Estados Unidos de uma mulher famosíssima, muito rica, chamada Oprah. Não sei se algumas de vocês já ouviram ou conhecem. A Oprah, ela foi estuprada várias vezes, ela sofreu uma vida cruel e terrível, mas ela superou tudo e hoje ela é muito famosa, faz entrevistas com pessoas famosíssimas, presidentes e tudo. E então a Sandra, minha filha, falou assim: mãe, a Oprah, e estava na propaganda, na televisão. Ela falou: mãe, a Oprah está entrevistando uma mulher que passou por blá, 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 blá. À medida que a Sandra foi falando, foi me dando uma angústia, um desespero, porque a minha filha não sabia que eu havia passado tudo aquilo que ela estava falando. E foi me dando um desespero tão grande, porque eu achei que eu ia chorar e a minha filha ia falar: o que foi, mãe, que está chorando? E aí ela ia saber que eu tinha passado por todas aquelas coisas. E tinham muitas pessoas que não sabiam o tudo que eu passei. Então, com medo de desmoronar ali na frente dela, eu só falei: filha, eu só vim entregar o papel, mas eu preciso ir embora. Saí rapidinho, entrei no carro, virei a esquina, estacionei, debrucei no volante e chorei. Chorei amargamente porque eu falei para o Senhor: meu Pai, Senhor, meu Deus, eu achei que eu tinha tirado tudo isso, agora só de ouvir eu estou assim, desestruturada. Então, eu pedi para o Senhor: Senhor, eu não tenho estrutura para lembrar dessas coisas. Tem misericórdia de mim. E sabe o que aconteceu, queridas? Deus me deu amnésia. Amnésia. Porque eu lembro claramente da minha filha em pé dizendo: a mulher passou por blá, 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 mas eu não sei o que era esse blá, blá, blá. Não sei. Deus deu amnésia. Pode ser que você tenha dores profundas e que agora você só vai lembrar delas com dor se você não perdoar. Mas, se você perdoar, vai acontecer de... Eu não sei se vocês têm cicatriz, eu tenho várias cicatrizes, ou de uma cirurgia ou de um machucado. Na época que estava aberto aquele corte, não podia nem relar, porque a dor era intensa. Hoje, eu posso bater em cima daquela cicatriz, não dói. É como você contar o fato de alguma coisa que aconteceu, mas não é você. Não tem mais dor. E pode ser que Deus vá dar para você a amnésia como deu para mim. Rapidinho, eu sei que tem 7 minutos só. Quando eu fui para Sergipe, uma senhora com quem eu fiz esse processo, ela havia sido ameaçada de morte. E ela não havia feito nada de errado, mas a mulher estava ameaçando ela de morte. Então, eu fiz esse processo, ela chama-se Djalma. E até eu falei: Djalma, posso mostrar a foto para alguém que queira saber, conhecer você? Ela falou: pode contar o que Deus fez por mim. Eu fiz o processo com a Djalma porque fazia 5 noites que ela não dormia, com medo daquela mulher mandar alguém para vir matá-la. E daí, quando eu fiz esse processo, uma quinta-feira, na sexta de manhã ela veio na casa onde eu estava hospedada e falou para mim: Isabel, essa madrugada Deus falou no meu coração para eu ir procurar aquela mulher e falar para ela: eu vim te pedir perdão por eu ter falado alto com você, porque aquela mulher estava fazendo coisas horríveis. Então a Djalma falou: por que você está fazendo isso? Olha, não pode e tal. Mas a Djalma só falou: o que você está fazendo está errado. Só que a mulher ameaçou matar. Então a Djalma foi procurar a mulher e disse: eu vim te pedir perdão por eu ter falado alto com você, e você pode ficar com tudo que você queria, com tudo que você falou, eu vou para outro lugar. E eu quero que você me perdoe. E aquela mulher chorou e perdoou. Então, para quem estava ameaçado de morte, liberar perdão. E
ao longo desses anos eu tenho visto isso, as pessoas serem transformadas e libertas de uma dor que você não precisa carregar e que Deus quer transformar em bênçãos para a tua vida. Então, faça esse processo, quem puder, faça agora ao terminar, ou dê descarga, ou queime, e se Satanás quiser que você volte a lembrar, faça os 4 passos do segredo da vitória. Perdoe, porque Jesus morreu por você. Que a graça do Senhor, a comunhão com o Pai e a presença do Espírito Santo capacite cada uma a liberar perdão. E o PowerPoint vai ser passado, a Raquel pode dar para cada uma que desejar ter, porque você pode fazer isso com a sua família, na sua igreja, você pode ajudar outros a liberar perdão. Que a graça do Senhor esteja com cada uma de vocês. E obrigada, porque foi tudo atrapalhado, mas Satanás não queria que a gente falasse isso, mas Deus é maior. Amém. Nós que agradecemos, Isabel, mas sempre tem. O ao vivo é assim mesmo. Mas que Deus abençoe e continue te abençoando, que isso aí é muito importante. Além de um ensinamento, ainda um testemunho, né? Para a gente ver o quanto Deus nos liberta. Ele quer que a gente perdoe. E que a gente se perdoe também, né? Sim, Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Que Deus continue te usando poderosamente e ajudando as pessoas. Amém. Amém. Eu falo que eu me sinto sempre como o entregador do Mercado Livre. Alguém precisa e eu vou entregar. De mim mesma não tem nada, tudo é do Senhor. Amém. Glória a Deus. E Ele continue te usando, que está ajudando a gente bastante. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigada. Alguém quer falar algo? A Sara está pedindo oração pelos gêmeos, que era muita febre e dor de garganta. Posso ajudar a Sara passando orientação, ela entra comigo no privado e eu vou passar.